graça e a paz do Senhor Jesus. Daremos início agora ao estudo da disciplina Antropologia Cultural do Novo Testamento, o segundo módulo. Nesta aula, nós abordaremos sobre o local onde a cultura no Novo Testamento está se desenvolvendo. Ou seja, analisaremos um pouco da geografia bíblica ligada ao Novo Testamento. Como nós nos referimos na primeira aula, falar de cultura é falar de algo dinâmico, algo complexo, algo que muda com o tempo e com o lugar. Nós falamos línguas diferentes, nós temos gostos diferentes, muitas vezes fazemos juízos de valor diferentes. Então, a cultura ela muda dependendo do lugar onde nós estejamos. É por isso que quando nós analisamos a antropologia numa perspectiva bíblica, nós analisamos na questão que envolve a revelação de Deus. Algo que, independente do lugar onde nós estivermos, ou do tempo, como o Novo Testamento foi escrito há aproximadamente 2000 anos, então, desde o princípio, quando Deus revelou a sua vontade através de homens, que registrou a vontade do Senhor, a palavra permanece a mesma, inalterada, independente do tempo, do lugar ou da cultura. Mas é importante nós compreendermos, isso nos ajudará na interpretação ou na perspectiva hermenêutica de análise do Novo Testamento, nós entendemos onde essa cultura está se desenvolvendo. Então nós vamos, durante esta aula, nós vamos observar algumas imagens, e a primeira imagem que eu quero mostrar para você é a imagem deste mapa, que é um mapa do Império Romano nos tempos de Cristo. Aí nós temos nesta linha mais escura, ou melhor, nessa demarcação mais escura, nós temos aí o espaço territorial de dominação do Império Romano. Nós temos aí 3 continentes, parte da Europa, norte da África e a parte da Ásia Menor, ou na parte que envolve ali a terra de Israel, onde está a Síria atualmente, a Turquia, nessa parte aí da Ásia, mais ocidental. Nós temos aí, se você observar, a Judéia, o nomezinho bem aí na parte leste. Aí é a terra onde o Novo Testamento começou a ser escrito, é onde está acontecendo ali o ministério de Jesus. Judéia, aqui não está mencionando a Galileia, mas a Galileia fica mais ao norte. Então este é o território onde nós veremos, está desenvolvendo o Novo Testamento, a trajetória da missão de Cristo, e também as viagens missionárias que nós veremos mais à frente. Então nós temos aqui um cenário de dominação política romana, mas como nós nos referimos na primeira aula, há uma influência muito forte da cultura grega entre os romanos, embora, como nós já falamos, por ser algo dinâmico, um povo ou uma determinada sociedade, quando recebe algo de uma outra, ela assimila, transforma, ela acrescenta, e isso vai acontecendo ao longo do tempo, ao longo dos espaços, algo que seria natural. Nenhuma cultura pode ser declarada como estática. Ela está sempre se movimentando, no sentido de mudanças que vão acontecendo, principalmente quando diz respeito à dominação, em que povos muitas vezes impõem sobre outros povos aquilo que eles têm por cultura, sobre práticas, questões religiosas, políticas, entre tudo que envolve as interações pessoais, sociais, em todas as interações humanas. Então, houve um período em que todo esse território, um pouco mais a leste,
até a Índia, ou nos limites da Índia. Foi um território dominado por Alexandre o Grande, de origem grega, macedônica grega, e ele se encarregou de helenizar os povos, ou seja, de transferir ou de ensinar e muitas vezes de impor a cultura grega sobre esses dominados. Algo que, uma vez que os romanos conquistaram esse território, permaneceu ali grande parte desse escopo cultural ou desse aprendizado cultural deixado aí pelos gregos, inclusive a língua, o grego koiné, que era muito falado no contexto do Novo Testamento, inclusive o texto do Novo Testamento chegou a nós por meio dessa língua, o grego, que predomina no Novo Testamento. Vejamos também uma outra imagem, agora mais específica, da chamada Palestina nos tempos de Jesus. Nós falaremos sobre esse termo Palestina, algo que na história podemos dizer que trata-se de um anacronismo, algo, ou seja, que não faz parte daquele tempo. Esta expressão, ou essa palavra, Palestina, ela não se aplica aos termos ou aos tempos de Jesus, embora nos mapas, embora na história, ela aparece com muita frequência. Nós veremos logo daqui a alguns instantes a razão disso. Mas observe aí esse mapa, que é o mapa do território por onde Jesus caminhou e onde a igreja foi ou deu origem, onde Cristo fundou a igreja. Aí nós temos Jerusalém. Aí nesse mapa nós podemos observar algumas cidades conhecidas ali, a cidade de Emaús, citada nos evangelhos, naquele momento da ressurreição de Jesus. Nós temos a região de Samaria, a região de Decápolis, aí bem na parte nordeste aí de Samaria. Logo mais ao norte nós temos a Galileia. Então são lugares que muito mencionados no Novo Testamento, onde essa cultura está sendo desenvolvida, ou a cultura no Novo Testamento está sendo desenvolvida. Então, como nós falamos, geralmente no mapa aparece essa expressão Palestina nos dias de Jesus, para nomear a região da Judéia e terras circunvizinhas. Então, esse termo Palestina, ele vai aparecer mesmo na história dessa região no século II. Então, se nós pensarmos que Jesus está desenvolvendo seu ministério no século I, então, até a morte do último apóstolo, nós não temos essa expressão ali Palestina. Nós temos a Judéia, Galileia, Samaria, mas esse termo foi cunhado, ou seja, foi produzido, na realidade foi nomeado por um imperador romano, de nome Adriano, que governou Roma no período de 132 a 135, então como meio de punição, a punição moral, vamos colocar assim, porque a punição física já havia sido dada aos judeus que se rebelaram contra Roma, que não aceitavam a dominação romana. Então, para punir os judeus, além da destruição que ocorreu no ano 70, que foi profetizada por Jesus, as rebeliões judaicas, elas permaneceram de tempos em tempos, algo que trouxe aí ou produziu essa ação de um imperador romano de batizar a região da Judéia e Galileia como sendo Palestina. E esse nome Palestina é um termo que tem a sua origem, ou a palavra Palestina pode ser traduzido também como Filistina, ou seja, é a terra dos filisteus. E conhecendo a história bíblica do Antigo Testamento, nós sabemos como os filisteus foram, durante muito tempo, até serem dominados por Davi, ou no tempo do rei Davi, foram ali um incômodo para Israel,
o inimigo declarado de Israel. Então, como punição, o imperador Adriano batizou aquela região como Palestina. Então, dado esse esclarecimento aí, nós vamos seguir, né, no nosso estudo aqui, analisando esse local onde a cultura do Novo Testamento está se desenvolvendo. Nesse outro slide, nós temos um outro mapa que mostra também uma parte aí do Império Romano, e esse mapa destaca as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então nós vamos ver que na viagem missionária, quanta questão cultural está envolvida ali. Né? Questões que envolvem condutas, né, da mulher, como por exemplo, nós vamos ver isso na nossa aula, nossa quinta aula, questões religiosas, questões políticas, há muita questão cultural envolvida nessa trajetória, né, de pregação do Evangelho. O Evangelho está sendo proclamado e está confrontando essas práticas culturais, porque o Evangelho não chega em determinado lugar e é assimilado como mais uma religião ou mais uma prática que deve ser incorporada ali na cultura local. O Evangelho, quando chega em determinado lugar, age justamente para transformar a vida das pessoas de modo que elas abandonem práticas culturais que são contrárias à palavra do Senhor, aos ensinamentos do Senhor. É por isso que o Evangelho tem esse poder, e de fato o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, quando chega num lugar, ele age para transformar. E por onde o apóstolo Paulo passou, como nós vemos aí, saindo, né, de Antioquia, não está mencionado aí, está aí registrado, bem aí ao norte, né, próximo já, né, da Europa, a Antioquia, né, a região hoje onde fica a Turquia. Então, partindo daí, nós temos Paulo percorrendo várias cidades no contexto ali, né, de dominação política romana, cidades tanto da Ásia, mas especialmente cidades da Europa, já num espaço aí da Península Grega e outras regiões por onde Paulo passou. Nós temos aí várias cidades, né, conhecidas, né, cidades de Mileto, Pérgamo, né, citada também no livro de Apocalipse, cidades de Tessalônica, a região da Macedônia, a região da Acaia. Então são lugares por onde o apóstolo Paulo passou, e é onde essa cultura do Novo Testamento está sendo desenvolvida. E aqui numa outra imagem que vocês podem observar aí, nós temos o mapa das 7 igrejas da Ásia. Aí você pode perguntar assim, será que tinha apenas 7 igrejas da Ásia? É claro que não. Tanto que aí não está a igreja, né, de Jerusalém. A igreja de Jerusalém é uma igreja da Ásia. Não está a igreja de Antioquia, por exemplo, é uma igreja da Ásia também. Então nós temos aqui essas 7 cidades, né, onde estavam essas 7 igrejas, e o lugar onde João permaneceu e onde Deus revelou, né, por meio, né, de Jesus Cristo, seu Filho, né, que por meio do anjo levou a João a mensagem do Apocalipse na ilha de Patmos. Aí está também nessa bolinha vermelha, né, maior. Então nós temos aqui onde é a atual Turquia e do lado esquerdo nós temos aí a região da Grécia, por onde o apóstolo Paulo passou, fundando igrejas, levando a mensagem do Evangelho. Então, nós temos aí alguns cenários, né, podemos observar alguns cenários do contexto do Novo Testamento, né, algo que nós vimos, né, de maneira bem panorâmica, certo? Esta geografia, né, política que envolve o contexto do Novo Testamento, uma vez que nosso objetivo mesmo é destacar os aspectos culturais. Então, através desses mapas, nós observamos, né, onde os eventos aconteceram, né, do Novo Testamento, onde eles se desenvolveram, né, como esses aspectos culturais foram se estruturando, né, e sendo compartilhados na interligação dos povos, né, no contato de um povo. Muitas vezes, né, um comerciante sai de um lugar, vai para o outro, ele leva também um conhecimento, né, até mesmo um produto, algo que vai sendo compartilhado, e esse conhecimento
vai constantemente sendo compartilhado, levado de um lado para o outro, e as culturas vão sendo compartilhadas também. Então nós encerramos assim a nossa segunda aula da disciplina Antropologia Cultural do Novo Testamento. Que Deus abençoe a sua vida.